Agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa, porque o chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Pedro Luiz de Souza Lopes, afirmou que a atuação do PCC nas eleições é muito maior do que ele imaginava. Quando, segundo Lopes, vou abrir aspas para o Lopes, tá? Para as palavras dele, não dá para falar que são 100, 200 municípios, mas tem vários com indícios palpáveis de alguma movimentação importante do tráfico participar como financiador de campanha eleitoral. Fecho aspas. Uma das hipóteses é que o PCC, a facção criminosa, tenha buscado mais alternativas para a lavagem de dinheiro e a política foi um caminho considerado viável para o crime. A política já considerou, isso faz tempo também, né? Faz tempo, mas tem a fábrica de inocentes em Brasília. Agora, você sabe o que eu acho interessante, o Luiz Arthur Nogueira? Cadê os tribunais eleitorais? É a polícia que está falando. Cadê a assessoria especial de combate à desinformação para combater o PCC, ou o PCC não é tão grave como a Fátima Tubarovskis? Pois é, eis a questão, né? E o PCC movimenta muito dinheiro. Você sabe que no Brasil quem tem dinheiro tem tudo, né? Tem acesso a tudo. E eles estão conseguindo... Tem acesso até à assessoria especial? Ah, tem. Tem acesso à criatividade, tem acesso a tudo, a gabinetes, né? E eles estão conseguindo eleger pessoas ligadas ao PCC para... vereador, deputado, prefeito. Não brinca. Então a situação está ficando ruim. Não brinca. Onde é que nós vamos parar, doutora? Essa questão do PCC, a gente, no início do mês aí de julho, quando a gente esteve lá no CEPAC, e o Guilherme Derrite fez uma palestra só sobre essa atuação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo nesse combate ao PCC. E foi falado muito essa questão, sabe? Porque quando eles falam de lavar o dinheiro através da política, do financiamento de campanhas, quer dizer, é viável, você lava o dinheiro e ainda aumenta a sua influência dentro da política, de baixo para cima, porque esses vereadores futuramente serão deputados, os prefeitos também, né? Então você vai ampliando de uma forma, aqui dentro do estado de São Paulo, então, a gente falou de 100, 200 municípios, mas o Guilherme Derrite, ele falou lá no CEPAC sobre como que é essa estratégia para a gente conter o PCC. Eu acho que isso é importante ser levado em consideração. E uma das coisas que ele disse foi o seguinte, que o governo federal não vai tomar nenhuma medida séria e contundente nesse sentido. Então, que os governadores, os governos de estados mais sérios deveriam fazer uma ação conjunta e unida, no sentido de asfixiar financeiramente o PCC, e de desmantelar a sua cadeia de comando, prendendo seus principais dirigentes, e aqueles que entram em confronto acabam, evidentemente, às vezes, vindo a óbito, né, em virtude do confronto, porque a polícia vai para prender os criminosos. E outra coisa que ele falou que é muito importante nessa questão, tanto do PCC como da criminalidade no país, é a reforma dessa instituição me fugiu agora, gente, a expressão. Democracia. Não, não, da questão da execução penal, né? Me fugiu agora a expressão. E aí essa questão do PCC, como o Luiz falou, é muito grave, porque a gente precisa, de uma vez por todas, de tomar atitudes no sentido de asfixiar realmente esse movimento. E enquanto não se faz nada, eles estão só ampliando. Então agora essa nova, não sei se é nova, acho que já faziam isso há mais tempo, talvez esteja sendo de uma forma mais ampliada, esse financiamento de campanhas eleitorais de prefeitos e vereadores agora em 2024, que provavelmente se repetirá em 2026, quiçá até para presidente da República, a gente não sabe, mas é gravíssima e coloca a gente cada vez mais na mão dessas pessoas. E é interessante que o movimento que se tem no Brasil hoje de juízes, políticos, querendo sempre amenizar a questão do criminoso, querendo sempre passar pano para o criminoso, nessa bandeira de direitos humanos, já tem essa ligação. Já são pessoas, às vezes, que foram financiadas por esses grupos que estão lá. No Brasil hoje, né, não é tão grave você meter um pau no nariz do que
meter um batom na boca. Né? É isso que o Brasil tem. É uma realidade, é triste, mas é verdade. Aí, o financiamento público de campanha, eu lembro como se fosse ontem. O Reinaldo Azevedo ainda era de direita, tá? E é verdade, falando aqui é verdade. E quando o Barroso, porque foi o Barroso que começou com essa moda de financiamento público de campanha. Aliás, não foi o Legislativo que definiu como se dá a campanha no Brasil, foi o STF. Não sei se vocês se lembram. Que é o Legislativo. Exato. Quem tem que definir isso é o Legislativo, é o povo. Mas o STF é o Mas o STF decidiu como que se dá a campanha no Brasil e proibiu o financiamento privado. Porque o STF falou, com o financiamento privado, as grandes empresas, que tem que declarar o que doa, tá? Tem que declarar. E o financiamento privado, você ainda tem dispositivo para procurar por dentro. Doa por dentro, doa por fora, saiu do caixa, não saiu. Era uma maravilha. As grandes corporações agora elas mandam nos políticos. Então ele proibiu. O Barroso bateu o pé, bateu o pé. Tá. Aí conseguiu aprovar dizer que é inconstitucional o financiamento privado e aprovou o financiamento público. O que o finado Reinaldo Azevedo falou na época? Ele falou que esta medida eu lembro como se fosse ontem, era a medida-chave para que o narcotráfico passasse a comandar o financiamento de campanhas. Não me pergunte por quê, mas basta procurar no Google, você vai achar artigo na Veja, você vai achar vídeo falando disso com absoluta certeza. E aí, ao mesmo tempo, a gente está vendo o órgão eleitoral de combate a ilícitos eleitorais, e financiamento ilegal de campanha é um ilícito eleitoral, muito mais ilícito eleitoral do que ver se o mestre de obra que vai fazer a obra lá em casa tem ficha suja. É muito mais ilícito eleitoral do que eu ir atrás de quem mandou um trote no telefone da minha filha. É muito mais eleitoral. Por que esse aparato todo repressivo não está sendo usado, Geisiane? É muito mais quanto o PCC. Do que um jornal que, olha só, produz notícias de jornal, né? Só tem matérias de jornal. Isso não é de hoje, né? A gente sabe que há muita coisa aí que não pode ser dita e que não é de hoje, que tem aí algumas histórias sobre alguns partidos envolvidos com essas organizações criminosas. E aí a minha primeira pergunta então, é a institucionalização do crime, porque veja bem, se há esse financiamento em municípios e eles acham, vamos colocar aqui que parou em 200 municípios, isso já é um número expressivo, tendo em vista que é a criminalidade que está envolvida com isso. Então a gente está vendo a criminalidade sendo institucionalizada. Toma conta da cidade, a sociedade põe as culpas nas autoridades. O cacique oficial viajou para o Pantanal. Ele viajou. Porque aqui a violência está demais. E lá encontrou com o velho, não sei o que, o cacique usava o fio dental e fumava um cachimbo fedorento. Da paz, né? O cachimbo da paz está liberado. Então, assim, isso é institucionalização do crime. É isso que nós estamos vendo, esse financiamento aí acontecendo. E aí é chamado também de um narco-estado se formando. E a gente já tem violência suficiente no Brasil, lembrando que a gente já tem penas que são completamente brandas dentro do Brasil. A gente já tem também vários casos de denúncias. Tem aquela dupla sertaneja Pena Branda e Chavantinho? Não sei qual que é essa. Lembra do Pena Branca e Chavantinho? Lembra dessa, Ana Paula? Lembra? Você é mineira, você sabe. Você sabe. Mas acontece que é muito antigo, você tá me deixando... Não, mas você não lembra seu avô ouvindo? Tá, Pena Branca e Chavantinho. Pena Branca e Chavantinho. Agora no Brasil virou Pena Branda e Chavantinho. Exatamente. A gente já tem, né, as penas brandas, a gente já tem muita impunidade, sem que esse crime seja tão organizado dentro das instituições políticas públicas brasileiras, do Brasil. Avaliem agora com isso acontecendo. E vale lembrar também que, concomitante a esse movimento, tem ainda o movimento do MST, tá? Que também tá a mesma coisa ali, abocanhando prefeituras, vereanças na cidade. Então a gente está vendo organizações criminosas fora da lei, à margem da lei, tomando conta ainda mais desse aparelhamento da máquina pública brasileira. Lembrando que São Paulo tem 645 municípios, então se forem 200, nós estamos falando de 1/3 do estado de São Paulo, que é o mais rico do país.
Exatamente. Ô, Pavinato, se eu entendi direito, você disse que o Supremo Tribunal Federal proibiu empresas privadas de financiarem campanha eleitoral. Ela considerou que isso era inconstitucional. Mas empresa privada pode financiar passagens de ministros do Supremo Tribunal Federal. Bela pergunta. Fica aí a não pergunta. apresentar nada em nenhum tipo de portal da transparência, não ter nenhum dado atualizado e fica por isso mesmo. Fica. Uma viagem à China, por exemplo, que é um país bem legal. Fica com PH e tira o H. Não, é verdade, bela pergunta, porque exatamente, é bem isso aí. Para congresso em Portugal, né? Exato. Sabe? Que afinal de contas eles também são ministros por representatividade do voto, segundo 100 milhões de o Topolino. Eu vou chamar o Toffoli de Tofolino, que é uma mistura de Toffoli com Topolino. Topolino é o Mickey Mouse na Itália, Topolino. Eles não falam eles não falam. Tinha o Topogijo. Tofogijo. Né, o ministro Tofogijo. Tá, gostei. Né, o Tofogijo falou que tem voto.